graça e paz. Examinando as Escrituras, hoje é o penúltimo vídeo de uma série Ciência e Bíblia, e nesse vídeo nós gostaríamos de falar um pouco sobre evidências históricas e científicas confirmadas pela ciência que estão na Bíblia. Vamos falar um pouco sobre mitos, sobre coisas que a Bíblia diz e coisas que a Bíblia não diz. No Salmo 19 está escrito: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, e uma noite mostra a sabedoria, outra noite, uma linguagem, nem fala, não se ouve a sua voz. No entanto, a sua linha se estende por toda a terra, as suas palavras até o fim do mundo. E ainda está escrito, no mesmo Salmo: a lei do Senhor é perfeita, o testemunho do Senhor é fiel, os preceitos do Senhor são retos, o mandamento do Senhor é puro, os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Esse salmo é um salmo atribuído a Davi, e é o salmo, talvez seja o salmo mais conhecido, que fala sobre as coisas criadas, a natureza de Deus. E nesse salmo há uma reflexão, uma revelação que Deus faz de si mesmo a respeito das coisas criadas, a natureza e as suas palavras. Nesse salmo, Paulo vai escrever aos Romanos, e ele, refletindo esse salmo, ele vai dizer que através da criação, Deus tem se revelado ao mundo, e todo o universo, todas as coisas criadas revelam a existência de um Deus Criador. E nesse primeiro momento a gente vai pensar um pouco sobre alguns mitos, sobre as coisas que a Bíblia não diz. Por exemplo, um dos grandes problemas por onde esses mitos, essas inverdades surgem, é a falta de um conhecimento sobre as coisas que a Bíblia diz. E algumas estatísticas têm demonstrado que a maioria das pessoas que não sabem aquilo que a Bíblia diz, ao contrário do que se pensa, não estão fora, mas estão dentro da igreja. Por exemplo, você saberia dizer qual o nome do avô de Noé? Ou, quem sabe, o nome dos 12 apóstolos? Quais são as 12 tribos de Israel? Saberia citar os 10 mandamentos de cor? Dos 4 evangelhos, quais deles foram escritos por apóstolos? Ou seja, a falta de adquirir conhecimento é a causa de muitos mitos. Alguns dizem: a Bíblia diz que a Terra é plana. Outros: a Bíblia diz que a Terra é o centro do universo. E a razão para pensarem assim é citando Josué, que nos dias em que ele, da sua existência, ele fez uma oração em que o sol e a lua pararam. As pessoas ensinam que a Bíblia é um livro ultrapassado, que a Bíblia está cheia de contradições, de lendas, fatos não comprovados, e muitos dos quais a própria ciência já desmentiu. Outros pensam: a Bíblia entende só de teologia, ou seja, a Bíblia possui autoridade somente quando ela fala sobre coisas da fé ou da religião, como alguns dizem, e não tem nenhuma autoridade quando o assunto está relacionado com a ciência ou com a história. E agora pensem, irmãos, se as afirmações da Bíblia, as coisas testáveis, não forem verdadeiras, cientificamente, historicamente, como poderemos acreditar nas coisas
que não são verificáveis. Entendem? Por isso, é importante que a Bíblia esteja certa em todas as suas afirmações, tanto científicas como históricas. Por causa disso, é importante nós olharmos com muita atenção quando o assunto, o tema, está relacionado com a ciência e com a Bíblia. Uma vez que tanto a ciência como a Bíblia se relacionam com o conhecimento, precisamos entender a diferença entre os dois. A Bíblia fala com conhecimento revelado, ou seja, conhecimento completo, verdadeiro e definitivo. Tudo que a Bíblia se propôs a dizer, ela disse tudo aquilo que precisava ser dito. Já a ciência, por outro lado, trata de conhecimento no sentido acumulado. A gente vai aprendendo e reaprendendo. Ou seja, o conhecimento científico ele é parcial, questionável e mutável. Não sei se você sabe, mas as últimas descobertas da ciência nos últimos 10 anos, os últimos 10 anos, já não são mais verdadeiras. Por isso é preciso muito cuidado quando pessoas querem ensinar a Bíblia à luz apenas da ciência, como se a ciência tivesse a última palavra. E alguns podem razoar, Como assim a ciência muda? E a ciência muda o tempo todo. Você tentar estudar para passar no vestibular, estudando livro de ciência dos 10 últimos anos, você não vai conseguir passar. Um exemplo prático, verdadeiro sobre o que eu estou dizendo aqui, é o que diz respeito ao genoma humano. Há 10 anos atrás, a ciência entendia que 98% do material do genoma humano, do DNA, era descartável. Hoje já se sabe que dentro do contexto desses 98% é que se encontra exatamente o sistema operacional das células. A Bíblia é muito importante porque é através da Bíblia que podemos conhecer quem é Deus, suas qualidades, seu caráter, seu amor, sua bondade, sua graça, sua misericórdia. Mas através das coisas criadas, à luz da ciência, podemos conhecer alguns dos atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina. Por isso, é tão relevante o que de Deus se pode conhecer à luz dessas duas revelações de Deus. Como já dissemos aqui, a ciência estabelecida verdadeiramente e a Bíblia bem interpretada não entram em contradição. E ao contrário do que se pensa, a Bíblia está perfeitamente correta em todas as suas afirmações, tanto científicas quanto históricas. E hoje queria falar e tomar tempo citando essas evidências. Primeiro eu vou falar das evidências históricas, exemplos que eu poderia dar. A Bíblia fala de rios que existiram e que alguns até existem hoje ainda. Rio Tigre, Rio Eufrates, Rio Nilo, Rio Jordão. Pensarmos em mares que existiram, poderíamos citar Mar Mediterrâneo, Mar Morto, que ainda existem hoje. Cidades que existiram. Eu falei de Nínive, de Ur dos Caldeus, de Babilônia. Essa última, até bem pouco tempo, os críticos diziam que nunca havia existido. No entanto, se ele ficou verdadeiro a existência dessa cidade. A Bíblia fala sobre montanhas que existiram. Ela cita o Ararat, Monte Carmelo, Hermon, e esses ainda existem hoje. Pensarmos em regiões que existiram, Mesopotâmia, Acádia, a Ásia, entre outros, ainda existem. Quando a Bíblia fala sobre líderes, sobre pessoas que existiram, ela cita Nabucodonosor, Senaqueribe, Ciro, ela fala do faraó Neco, entre outros. Se você pensar em impérios mundiais que existiram, ela fala do Império Egípcio, do Império Romano, do Babilônico, do Medo-Persa, do Grego, entre tantos outros que eu poderia citar aqui.
Nota que interessante. A Bíblia fala de coisas que são reais e, ao serem verificadas, se mostraram verdadeiras. Mas, no entanto, a Bíblia também fala de coisas que não podem ser verificadas. O céu e o inferno, por exemplo. Você acredita que existe céu e inferno? Pois é, a Bíblia fala sobre eles. Percebam que nas coisas testáveis a gente pode comprovar a fidelidade das afirmações bíblicas. E pensem, se nas coisas testáveis a Bíblia se mostrou verdadeira, por que duvidarmos quando ela fala de coisas que a gente não pode ver? Céu e inferno, por exemplo. Né? Por isso o escritor aos Hebreus vai dizer: pela fé entendemos. Né? Pela fé. Muitas coisas são pela fé. Um exemplo muito claro das evidências históricas comprovadas que estão na Bíblia, eu poderia citar Gênesis 10, quando houve a separação das línguas, dos povos, no episódio conhecido como a Torre de Babel. A Bíblia fala que houve uma torre que foi construída num lugar chamado Babel, localizado, segundo a Bíblia, na planície de Siná, no Oriente Médio. E vejam que interessante, na linguística geográfica, seguindo os passos por onde as primeiras civilizações passaram, as ciências naturais, fazendo o caminho de volta, descobriu que todas as línguas faladas entre os povos migraram de um único centro, que ficavam exatamente na região conhecida hoje como Mesopotâmia, no Oriente Médio, exatamente como a Bíblia diz. Outras coisas interessantes sobre essa passagem são 3 afirmações históricas: o aparecimento de uma cultura pós-diluviana na Mesopotâmia, as ciências naturais, através de estudos arqueológicos, apontam a Mesopotâmia como berço das civilizações, como a Bíblia diz. A origem dos povos, tanto judeus quanto árabes. Estudos genéticos abordando o DNA confirmaram, isso está escrito, está comprovado, que judeus e árabes vieram de um mesmo ancestral. E uma terceira evidência sobre essa passagem também é que a Bíblia fala de uma grande nação poderosa, a nação egípcia. E a arqueologia tem confirmado a grandeza da civilização egípcia através de fatos e documentários, e isso é inquestionável, mais uma afirmação histórica confirmada e que estão na Bíblia. Mas eu não queria falar apenas de evidências históricas, gostaria de falar também de evidências científicas na Bíblia. A primeira dela é que a Bíblia afirma corretamente que a Terra é esférica. Isaías 40, 22. Está escrito: Deus é o que está assentado sobre o círculo da Terra. A Terra não é plana. A Bíblia nunca disse isso. Até os gregos, cerca de 200 anos antes de Cristo, já haviam entendido que a Terra é esférica. Na segunda afirmação bíblica com implicação científica é que diz corretamente que a Terra flutua sobre o nada. Jó 26, 7. Deus estende o norte sobre o vazio e suspende a Terra sobre o nada. E através da física clássica, em 1687, Isaac Newton demonstrou que a gravidade faz com que a Terra fique suspensa sobre o nada. A terceira afirmação científica verificável na Bíblia, verdadeira, é a que diz respeito ao peso do vento. A Bíblia diz em Jó 28, 25, quando ele, Deus, deu peso ao vento e tomou a medida das águas. Afinal, o ar realmente tem peso? Você sabia que o ar tem peso? O ar é mais pesado do que parece. Em condições normais,
a uma altura equivalente ao nível do mar. O ar que respiramos pesa cerca de 1,3 kg por metro cúbico. E o peso conjunto de todas as moléculas da camada da atmosfera que rodeia a Terra é calculado em cerca de 5 trilhões de toneladas. Porque isso acontece, mesmo que não conseguimos pegar ou ver, sabemos que o ar existe, e o ar, ao contrário do que se pensa, é matéria. Assim, ocupa todo o espaço que não seja ocupado por outra matéria presente. Em relação ao peso, tudo que o planeta Terra possui massa, incluindo o ar, também possui peso, exatamente como a Bíblia diz. Isso foi provado também no ano de 1600 por Torricelli, o evangelista italiano. Outra afirmação científica na Bíblia é que fala corretamente que existem leis que regem a chuva. Você sabia que existem leis que regem a chuva? Jó 28, 26. Quando ele prescreveu leis para a chuva, caminho para os relâmpagos do trovão. Em Jó 36, ele diz: porque faz miúdas as gotas das águas, e do seu vapor derramam a chuva, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Esse fato foi confirmado pelas ciências atmosféricas, ou seja, quando a chuva desce, ela não vem em gotas, ela vem em grandes proporções. Pela força do atrito com o ar, ela vai quebrando, de maneira que quando ela chega na Terra, ela se forma em pequenas gotas que medem menos de meio centímetro. Interessante, não? Uma quinta implicação científica na Bíblia correta é que diz que há uma rota preferencial para os raios. Jó 28, 26, ele disse antes que ele prescreveu leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Ciências atmosféricas, observando essas leis, Benjamin Franklin inventou o para-raios. Sexta evidência mencionada na Bíblia é o que diz respeito a plantas no seu correto habitat. Em Gênesis 21, a Bíblia diz que Abraão plantou tamargueiras em Berseba. Invocou o nome de Deus ali, e a botânica, descobriu que a tamargueira é a única árvore que sobrevive em um solo com muito sal e pouca água. Como que Abraão poderia saber isso? 7. Implicação científica na Bíblia. A sétima, ela afirma corretamente a importância do sangue. Em Levítico, Deus diz, está escrito: porque a vida da carne está no sangue. No ano de 1615, William Harvey descobriu as funções vitais do sangue, que é transportar oxigênio, fazer a defesa do organismo e regular a coagulação sanguínea. O papel do sangue é a proteção e manutenção do equilíbrio do nosso corpo. E ele é composto basicamente por hemácias, também chamadas glóbulos vermelhos, que tem a função de transportar oxigênio para todo o organismo. Uma outra implicação científica na Bíblia, afirmação também confirmada pela ciência, é que fala de princípios conhecidos pela ciência. Eclesiastes 3, 14 diz: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar, nada se lhe deve tirar. E as leis da natureza, e observando essas leis na natureza, Lavoisier, em 1778, descobriu a lei da conservação e afirma: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Um nono fato científico corretamente demonstrado na Bíblia diz respeito à estrutura da matéria. Em Hebreus 11:3, a Bíblia diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Em 1900, através da física nuclear,
Se descobriu partículas atômicas, né? Partículas que formam matéria são invisíveis. A ciência trabalha com esse princípio em termos de ciência nuclear, partículas subatômicas, elétrons, prótons, nêutrons, quarks, neutrinos e assim por diante. E a 10ª afirmação correta na Bíblia que diz respeito à estrutura do universo. Em Jó 26:7, a Bíblia diz: Ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Sabe, irmão, se existe um momento, você pode dizer interessante, é aqui. E esse fato é recente em termos de ciência. Notem que a Bíblia diz: Deus estende o norte sobre o vazio. E a ciência descobriu que existem muralhas de galáxias nos espaços vazios no norte sideral. Existe um espaço vazio no norte sideral de cerca de 1 bilhão e 300 milhões de anos-luz. O que é muito interessante, não existe espaço vazio no sul sideral. Isso foi provado pela ciência entre os anos de 1988 e 2002, confirmado, documentado, está lá, para quem quiser ver exatamente como a Bíblia diz. Notem que todas as afirmações com implicações científicas e histórias na Bíblia foram confirmadas e estão sendo confirmadas. É muito interessante quando a gente percebe a riqueza dos detalhes na Bíblia, narrados, por ela. Por exemplo, que diz respeito a uma passagem em João, capítulo 21, quando a Bíblia fala que na pesca maravilhosa, Pedro recolheu do mar 153 grandes peixes. O que isso significa? Por que Deus dá detalhes em certos aspectos? É para que a gente possa verificar. E ao verificarmos, termos certeza de que a Bíblia está dizendo a verdade, porque ela é o livro da verdade de um Deus verdadeiro que tem se revelado através das coisas criadas da sua palavra, como está escrito. Que vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória uma flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que entre vós foi evangelizada. E graças a Deus.